Olá, começa agora o Alpha Channel News. Os números do coronavírus na região. CCR ViaOeste conclui obra na rodovia Castelo Branco, em Barueri. O registro de lances marcantes do futebol em ilustração e dicas de looks completos para as festas de final de ano. Tudo isso e muito mais agora no Alpha Channel News. Vamos aos números atualizados do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba têm 14.030 casos confirmados no total. Em Barueri, são 9.522 pacientes, 99 internados, 410 óbitos e 8.589 pacientes curados até o momento. Santana de Parnaíba tem 4.508 casos confirmados, 35 internações, 120 mortes e 4.353 pacientes curados até agora. Os dados são referentes a todo o período da pandemia e são disponibilizados nos portais oficiais das prefeituras. A CCR ViaOeste concluiu a obra de intervenção de acesso na rodovia Castelo Branco, em Barueri. A alça entre a pista expressa e a via marginal, no quilômetro 22 da Castelo Branco, sentido capital, oferece uma nova opção de acesso ao Rodoanel Oeste, para quem utiliza o viaduto da Avenida Tucunaré em direção a Castelo. A remodelação atende uma solicitação da Prefeitura de Barueri junto à Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp. De acordo com a concessionária, os trabalhos iniciaram em setembro deste ano e foram concluídos antes do prazo firmado, que era de 180 dias. Morreu no dia 10 de dezembro, em São Paulo, o banqueiro e dono do Banco Safra, Joseph Safra, aos 82 anos. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do banco, Joseph Safra morreu de causas naturais. Nascido no Líbano em 1938, chegou ao Brasil na década de 60 para dar continuidade aos negócios de seu pai, que foi fundador do banco. Joseph Safra deixa a esposa, com quem teve 4 filhos e 14 netos. Sob o olhar do artista Pedro Nuin, lances marcantes do futebol são eternizados em ilustrações criadas especialmente para os torcedores apaixonados. Para eternizar um gol, um drible, uma defesa e ainda resgatar a emoção de uma jogada, o ilustrador Pedro Nuin, que é apaixonado por futebol, reproduz em cada imagem o máximo possível de detalhes, como se estivesse em campo e fazendo com que o torcedor também se sinta ao lado dos jogadores. Sempre pensei assim, se essa defesa não acontecesse, a história seria outra. Então eu fico sempre assim, uma imagem, um lance que determinou os rumos da história, né? E aí sempre ficou isso na minha cabeça. E aí eu resolvi ilustrar e assim que começou. Pedro, que é formado em jornalismo e costumava desenhar jogadas de futebol desde criança, conseguiu transformar esse hobby em profissão em 2016. A primeira imagem foi o gol histórico do Basílio pelo Corinthians no Campeonato Paulista de 77. E com o passar do tempo, as técnicas foram sendo aprimoradas. Eu comecei a caprichar mais na torcida, fiz mais detalhes, comecei a fazer linha de campo, fiz a numeração dos jogadores. E aí uma que marcou bastante uma passagem foi essa aqui, de 1976, que é a invasão no Maracanã. E aí eu fiz torcedor por torcedor, eu fiz bexiga, serpentina, fiz cada uma das bandeiras com movimento. Tem os fogos explodindo na festa do time entrando no gramado, né? A recepção do time, os jogadores saudando. Então essa aqui foi engraçado que eu nem fiz o gramado. Não é nem um lance de jogo, mas a torcida lembra bastante, porque isso aqui marcou a época e eu caprichei nos detalhes. Entre as imagens que mais gostou de produzir está a final da Copa do Mundo de 58, entre Brasil e Suécia, com o gol de Pelé. Esse eu gostei muito de fazer também, que é o gol do Pelé em 58, que é do Brasil e Suécia. E esse tem algumas curiosidades que me deram muito trabalho, porque as imagens daquela época eram preto e branco. E aí não tem imagem, por exemplo, do uniforme do goleiro da Suécia. O número do goleiro da Suécia eu tive que descobrir que é amarelo. Então é muito trabalho de pesquisa para saber como era a luva dele,
eu tive que descobrir que estava nublado naquele dia, eu lendo história, eu fiquei sabendo que choveu muito na noite anterior, então eu cheguei a fazer o campo meio lamaçado aqui, a bola da época, o uniforme das seleções, a arquitetura, o estádio já não existe mais, né, esse estádio, então eu peguei muita foto de referência da época mesmo para fazer a arquitetura dele. Ao criar a marca Eterno Futebol, as imagens passaram a ser retratadas tanto nos quadros como nas placas, pôsteres e camisetas. Entre os diferenciais, destaque para interatividade. Cada quadro tem a sua história. Ao acessar o QR Code, é possível ler a história do lance, a ficha técnica da partida e o vídeo da jogada. Com as festas de final de ano se aproximando, muita gente já começa a pensar naquela roupa especial para comemorar o Natal e o Ano Novo. Confira agora dicas de especialistas para looks completos para todos os estilos. Gente, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa num look verde ou vermelho, não é? Olha hoje eu tô com um look Natal verde, ele tem brilho. Se você coloca, por exemplo, um broche, olha como ele fica com uma cara mais chique, mais elegante. Agora, se você coloca, por exemplo, uma corrente como essa, que tá super na moda, tendência, já tem um outro look. Tudo vai depender do seu estilo. Agora, vamos mostrar um look aqui vermelho. Olha esse aqui. Você mistura um pouco de vermelho, um vestido com um cinto verde. Vamos tirar o cinto para ver como fica? Olha só. Muito mais despojado, não é? Agora vamos colocar, por exemplo, um colar vermelho. Olha isso. Ou se você quiser quebrar, colocar uma cor, um colar como esse. Olha só, cores complementares. E eu já tô pronta pro Réveillon. Bom, gente, esse look aqui é um macacão lindíssimo de crepe e eu incrementei ainda com os acessórios. Então eu trouxe muito metal, que é muito interessante também para a gente usar nas épocas de final de ano, principalmente Ano Novo. Você sabia que os metais, o dourado, o prateado, eles trazem mesmo essa sensação, esse sentimento de prosperidade? Né? Não é à toa que a gente gosta de usar no Ano Novo. Bom, e falando de prosperidade, falando de paz, a gente tem um look aqui todo branco, que você pode usar na praia. A gente sabe que muita gente vai passar o Réveillon na praia, então a gente tem aqui um maiô, que pode ser usado também como um body, e uma saída de praia, que também pode ser usada como saia. Aqui a gente brinca com os acessórios em correntaria, que também estão super em alta, fazendo aqui uma combinação de rosa e verde com cores complementares. O próximo look já é uma proposta muito mais elegante, ele já traz pra gente brilho, muito mais indicado para você passar numa festa ou em casa, uma ocasião que peça um dress code um pouquinho mais formal. E também um look todo dourado maravilhoso. E por último, nós temos aqui uma terceira opção ainda. Então, se você quiser passar as festas em casa, um look mais despojado, se você precisar, por exemplo, atender seus convidados, não quiser colocar um salto alto e nada que te limite nos movimentos, esse look é uma ótima opção. A dica aqui é que a saia é um panô, então você pode usar um panô de seda, de cetim como esse, para trazer essa graça, essa bossa e fazer uma saia. No próximo bloco, as maquiagens mais indicadas para as festas de final de ano. A campanha de Natal do Alpha Channel TV em prol de crianças carentes da região. E a inspiração das cozinhas italiana e portuguesa para a ceia de Natal. Não saia daí! Estamos de volta com o Alpha Channel News. Depois de pensar nas roupas especiais para comemorar o Natal e o Ano Novo, falta escolher a maquiagem para ajudar a compor o look. E hoje eu vou dar dicas de make para festas de final de ano. Entre as dicas terá batom vermelho com acabamento profissional e sombra com glitter. O batom vermelho é muito pedido
para festas porque ele também é considerado como um acessório no look. Então, ele tem o poder de transformar um look, um vestido preto básico, num look mais sofisticado para as festas. O primeiro passo, eu começo neutralizando o tom do lábio para que não interfira no tom do batom vermelho. A pele dela já está preparada e coberta com o tom de base. Eu neutralizei a boca com o mesmo tom usado na base. E para fazer o acabamento, vou usar esse pincel de precisão com corretivo. E aí eu aplico em toda essa região que eu passei o demaquilante para ficar com o acabamento perfeito. O pincel de precisão, ele é fininho, por isso eu tenho mais controle na hora de passar. Concluímos o batom vermelho, um acessório que tem tudo a ver com as festas, principalmente por ser sofisticado. Sempre que usado para as festas, é bom equilibrar o look com sombras neutras e sem muita informação de brilho, glitter, nada muito acetinado, para que o destaque principal fique realmente para os lábios. E agora eu vou dar dica de sombras com acabamento em glitter, ideal para festas, Réveillon ou mesmo Natal. E o mais importante, que o glitter não transfira para a sua pele do rosto e tenha duração mínima de 12 horas. Primeiro passo, eu vou aplicar o corretivo em toda a pálpebra para neutralizar aquele tom de olheira da gente. Vou aplicar agora uma sombra cremosa em toda a pálpebra móvel com esse pincel de precisão e cerdas sintéticas. Agora eu vou aplicar a sombra em pó no côncavo para levantar o olhar e durar pelo menos 12 horas. A sombra com glitter pode ser aplicada com aplicadores de silicone ou pincéis de precisão, mas eu particularmente ainda prefiro aplicar com o dedo. Eu acho que o dedo tem uma ótima transferência para a pele e adere super bem o brilho. Então eu aplico a sombra em batidinhas, bem no local onde eu já apliquei a sombra cremosa. A sombra para aplicar aqui no espaço da sobrancelha é acetinada e pode ter um leve brilho. Para finalizar, a máscara de cílios. E estas foram as dicas de make para final de ano, espero que vocês tenham gostado. Aproveito para desejar um Feliz Natal, com muita paz e um ano novo cheio de saúde e muito abençoado. Obrigada! E a campanha de Natal do Alpha Channel TV para arrecadar brinquedos às crianças carentes da nossa região continua. Para participar, é só doar um brinquedo novo até o dia 17 de dezembro em um dos nossos 3 pontos de coleta. Aqui no prédio do Alpha Channel, na Alameda Cauaxi 350, no Bazar Desapego Chique, na Alameda Grajaú 321, no edifício Bougainville, em Alphaville, ou na Escola Ursinho Branco, na Alameda Castanheiras 250. Participe e ajude a fazer o Natal de uma criança mais feliz. Não dá para falar em Natal sem imaginar uma mesa farta, rodeada de pessoas queridas. Nós convidamos 2 chefes para demonstrar uma ceia típica das cozinhas italiana e portuguesa, que também inspiram um pouco a tradição das famílias brasileiras.
Não é nada difícil encontrar alguma descendência portuguesa ou italiana entre os brasileiros. Essa miscigenação da cultura brasileira aparece também na ceia de Natal. Cada família tem pelo menos um prato carregado de história. Como sugestão, o chefe Leandro Polacchi, do restaurante La Cucina Piemontese, escolheu uma receita típica do norte da Itália para celebrar a data. O que eu apresento hoje para vocês, que é uma base do que a gente faz também, com uma pegada mais brasileira também, que é o que a gente faz aqui no restaurante, é o doppio, que é um ravioli duplo entrelaçado, um recheado de carne de costela e outro de abóbora, com base de manteiga, aceto balsâmico, alho e cebola caramelizada. E por cima um pouquinho de molica, que é aquela farofa de pão com queijo e um pouco de ervas. E se a Itália é sinônimo de massa, Portugal é de bacalhau, claro. Os pratos são os mais variados possíveis, do tradicional bolinho de entrada ao bacalhau lagareiro, assado e regado a muito azeite. Também não podem faltar à mesa dos portugueses o polvo grelhado, as rabanadas com molho de vinho do Porto ou com a calda de laranja e o bolo rei de sobremesa. É típico na nossa noite de consoada nós termos o típico bolinho de bacalhau na mesa, termos a rabanada também como sobremesa, o bacalhau que é típico, não há mesa portuguesa sem bacalhau, e depois temos os filetes de polvo também. E depois termina sempre, a nossa ceia de Natal termina sempre com o típico bolo rei português, que é um bolo rei que é feito à base de licores com frutas secas e cristalizadas. Então é muito próprio do nosso dia 24 de dezembro. Não importa qual seja a receita, o Natal inspira a mesma tradição. Para brasileiros, italianos, portugueses e tantos outros povos, o principal é a família reunida em volta da mesa para celebrar. Natal para a família italiana é família, é reunião, tá todo mundo junto, é comida boa, é que nem a gente, é sentar em volta de uma mesa, comer bem, beber um bom vinho e conversar e aproveitar. Geralmente é nessa época que se reúnem as famílias por completo na casa de um familiar. Então contribui muito com aquela tradição que já vem de há anos, em que se prepara para essa noite, que é a chamada a Noite da Consoada, de 24 para 25, em que, como se costuma dizer na gíria portuguesa, mesa farta. Eu acho que é um dos dias típicos de Portugal em que a mesa está farta. E está farta de quê? Tanto de doce como de salgado. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não deixe de participar mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp você já sabe, 942470505. Aproveite e siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece na região. @AlphaChannelTV. Obrigada pela sua companhia e até mais.